Dia, boa tarde, boa noite, lá com fora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez vamos falar sobre o artigo 20 do Código Penal, que vai falar sobre o erro de tipo. Opa. Então vamos lá, vamos ler a redação do artigo. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então vamos lá. O erro constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Esse artigo diz o seguinte, que no caso o agente exclui o dolo, mas é permitido punição para crime culposo caso seja previsto na lei. O conceito de erro de tipo está ligado a uma falsa percepção da realidade do agente. Ao praticar um determinado fato considerado típico, ao qual o autor desconhece ou se engana a respeito da descrição legal do crime. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O agente, ele pega uma coisa de alguém achando que é dele. Vamos dizer o seguinte, o agente, ele coloca o celular, sei lá, num determinado local, perto de outro celular de outra pessoa. Aí, por engano, ele pega o celular da outra pessoa. Isso seria, no caso, ele cometeu um furto. Isso seria erro de tipo, porque ele ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele pratica aquele determinado fato por desconhecer ou por engano. Então vamos lá. O erro de tipo existe alguns elementos. O erro de tipo possui alguns elementos e falando sobre as espécies em dolo e culpa. Como é mostrado, sempre vai excluir o dolo, mas pode haver culpa caso seja previsto em lei. Os casos que vão excluir o dolo e culpa vão ser os seguintes. Vamos falar em casos de dolo. Erro invencível é quando o agente ele atua com o erro, apesar de ter tomado cuidado objetivo. Aqui, quando o agente não tem como evitar o erro, nesta tomada, mesmo tomando cautela, nesses casos vai excluir o dolo. Vai se excluir o dolo e a culpa. Erro vencível ou evitável. Aqui ele poderia ter sido evitado pelo, pelo agente. Pelo agente, caso ele tivesse cautela. Aqui no caso, afasta apenas o dolo e ele vai responder. Afasta apenas o dolo e ele vai responder por culpa. Erro essencial. O erro essencial ele recai sobre um elemento sem qual o crime não existiria. O erro acidental recai sobre circunstâncias circunstâncias acidentais. Vai falar sobre o inciso 1 do artigo 20 do Código Penal. Então vamos lá. O inciso 1 vai nos trazer o discriminantes putativas. Ela vai falar o seguinte, a redação do artigo. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe a situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com o crime compulsivo. Então vamos lá. Quando se fala em discriminante putativo, o erro é causa excludente de ilicitude. O agente, no momento da conduta, ele imagina a conduta ser lícita, mas concede de maneira falsa a realidade. Então vamos lá. Erro determinado por terceiro. Esse aqui vai ser o inciso 2. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então vamos lá. O que seria erro determinado por terceiro? Aqui o erro foi determinado por um terceiro que vai responder pelo crime. A causa do erro no agente deve ter sido intencional.
Por exemplo, um médico com a intenção de matar o seu paciente induz dolosamente a enfermeira de maneira a administrar uma dose letal para o paciente. Aqui, o médico ele vai responder por homicídio doloso e a enfermeira ela vai ficar isenta de pena, caso salvo se ela demonstra, se ela não se salvo se demonstrado sua negligência. Aqui o erro é espontâneo. Aqui temos o agente provocador e o agente provocado. Erro sobre a pessoa. Vamos lá. Esse aqui vai ser o inciso terceiro. Então vamos lá. O erro quando a pessoa contra a qual o crime é praticado não há isento de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou as qualidades da vítima, senão as pessoas contra quem o agente queria praticar o crime. O que esse inciso aqui está querendo dizer? Ele está tentando dizer que a lei ela está dizendo que se o criminoso queria praticar o crime com a pessoa A e confundiu com a pessoa B, a lei vai tratar aqui como se o criminoso tivesse feito com a pessoa A. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagina aí que fulano, Beltrano, queria matar, sei lá, Rafael e acabou confundindo com o Caio. No caso, a lei aqui vai tratar, no caso, ele acabou praticando o crime contra Caio por confundir ele com Rafael. Aqui a lei vai tratar como se ele tivesse cometido o crime com Rafael. Pô, pessoal, o vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, podem colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder. Qualquer dúvida, eu vou tentar tirar, beleza? Um forte abraço. Era isso e falou!